Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Só mais um instantinho, tudo bem com você? Deixa eu ver se eu consegui fixar aqui meu comentário, tá? Tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como nós estamos? Nos preparar aqui mais uma tarde aí maravilhosa, uma tarde aí extravagante. Eu vou aproveitar, enquanto eu me apresento, já vou começar aqui a compartilhar. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Eu gosto de passar aqui desde os tempos de pandemia. Olha quanto tempo faz, né? Então, eu já estou indo aí para 22 meses de lives diárias, todas as tardes, onde a gente pode estar aqui trazendo conteúdo para autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. E eu gosto de trabalhar com a saúde da tríade, a saúde do corpo, a saúde da alma, a saúde do espírito, tá? Então você sempre vai me ver procurando crescer e trazer vocês conosco, né, pra gente estar fazendo a mesma coisa. Então seja você bem-vindo e bem-vinda. Se você está passando por uma outra plataforma que não seja aqui pelo Instagram, Maria Viana 03, terapeuta Dona Dá, se você estiver passando pelo YouTube, Maria Viana X, por favor, se inscreva no canal, né? Deixa aí o seu like, o seu dislike. Eu gosto de trazer esse conteúdo aqui para vocês também em forma de live, porque eu creio que a pessoa que está realmente buscando autoconhecimento, a pessoa que está buscando se desenvolver, ela consegue segurar-se numa live, né? E não apenas naqueles vídeos tão rápidos, e não tenho nada contra, né? Mas o meu momento aqui é outro, então seja bem-vindo e seja bem-vinda, tá? Se você estava chegando e eu não estava lhe vendo, boa tarde, seja bem-vinda, viu, Joana? Já estava aqui compartilhando e vamos, né, que eu tenho visto que eu tenho demorado demais para estar começando esses vídeos, começando essas lives, então vocês não merecem isso. Chegou um, a gente faz. Chegou nenhum, a gente faz. Chegou 10, a gente faz, tá? Então, bem-vindo e bem-vinda, é sempre um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar, porque a gente está essa semana toda, eu falei que eu ia entregar na sexta-feira, mas eu tô vendo que vai ser impossível, porque a gente gosta, né, de ficar aqui espremendo mais e tirando muito mais. Então, desde segunda-feira que eu tenho falado e estou fazendo aqui as lives sobre as 16 leis do sucesso, né, de Napoleão Hill, né? O livro Napoleão Hill fez mais, ele fez em 8 livros, e o Jacob Petrie estudou todos esses livros e compilou, colocou tudo em apenas um livro, as 16 leis do sucesso. Tá? Então aqui a gente vai começar hoje com a terceira lei. E nessa terceira lei a gente vai falar da autoconfiança. Falando da autoconfiança, a gente vai falar aqui também de autoconhecimento, autorrespeito. E a gente vai aqui, ó, tentar, eu daqui, você daí, a gente vai tentar fazer uma tarde de destravamento, uma tarde onde a gente vai conhecer muitas coisas, onde a gente vai poder cada vez mais estar centrado no nosso conhecimento. Vamos falar aqui do falso eu, nós vamos falar aqui também do que todo mundo fala, o que é autoconhecimento ou não. Então, por favor, se você está no YouTube, se inscreva no canal, tá? Ontem nós falamos da mente mestra, tá? E do que fazer para atrair e manter as melhores pessoas ao nosso lado. Terminamos afirmando, né? Seja bem-vinda, viu, Marlene? Saudade de você, morrendo de saudade de você. Terminamos afirmando ontem que para nós sermos corretos, né? Para nós sermos... para você querer ajudar as pessoas, você não precisa ser bonzinho, você não precisa ser ingênuo, você não precisa ser mole, se você quiser fazer algum tipo de sucesso na vida. Lembrando sempre que sucesso é aquilo que você se predispõe a fazer. Você quer ter uma família de sucesso, você quer ter filhos de sucesso, o que você for fazer, você quer atingir o sucesso daquilo, você não pode ser ingênuo, você não pode ser mole, você não pode ser bobo. Você só precisa ser correto, você só precisa ser firme. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Tá? Então é por causa de algumas coisas desse tipo que a gente fracassa em 80% das nossas coisas, daquilo que a gente quer fazer. 80% do nosso fracasso se dá por causa disso, tá? Daí nós começamos a falar sobre... Não, tá, acho que foi, vai lá em cima. Daí começamos a falar sobre a necessidade de conhecer a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu. Nós começamos ontem a falar um pouco sobre esse verdadeiro eu. E falar sobre isso nem todo mundo consegue falar, nem todo mundo consegue entender. Então hoje a gente vai falar também um pouquinho dessa nossa verdadeira identidade, tá? E vamos também aqui descobrir o quanto que é importante essa parte, porque dependendo de quem está nos ensinando,
sobre o verdadeiro eu, a única coisa que nós vamos conseguir é continuarmos presos a velhos paradigmas aí sociais, que é muito difícil da gente poder sair, é muito difícil da gente ter força suficiente para quebrar essa casca. Por quê? Porque nós fomos treinados aí há milhares de anos, milhares mesmo de anos a sermos aquilo que as pessoas querem que a gente seja, tá? Então, se vocês não querem compartilhar, dedinho aí nas emoções aí, que é pra gente poder ter um robozinho aí entregando, tá? Então, existe toda uma diferença. Nessa história de falso eu e de verdadeiro eu, existe toda uma diferença em se conhecer verdadeiramente e conhecer coisas sobre a gente. Você pode estar se conhecendo ou conhecendo as coisas sobre você, as características sobre você, tá? Então, conhecer essas características, seja bem-vinda, viu, amada da minha vida? Conhecer essas características ao seu respeito não é conhecer nada sobre você. Se lembre, conhecer é você saber a diferença entre conhecer você e conhecer coisas sobre você. Quando a gente sabe das nossas características, a gente, mais uma vez, a gente só fortalece ali o nosso falso eu, tá? Então, quando a gente conhece essas características ao nosso respeito, isso vai fortalecendo a nossa imagem mental. Aquilo que a gente criou, o que a nossa mente tagarela criou sobre a gente. Essa ideia do que nós somos. Nós somos determinada pessoa. Então, nós precisamos saber verdadeiramente quem somos, tá? Nós precisamos saber verdadeiramente quem somos antes daquilo que pensamos sobre nós. Quem é a pessoa que pensa que é aquilo? Olha que complicado. Conhecer características a seu respeito, e isso só fortalece. Quanto mais você fica conhecendo as suas características, quanto mais você busca coisas sobre você, saudades de você, bem-vinda, Dorquinha. Quanto mais você busca conhecer as características sobre você, mais você só fortalece a sua imagem mental. Mais aquilo que você pensava sobre você fica fortalecido. Então, nós precisamos não nos identificar com essa ideia, com esse pensamento. Precisamos saber quem verdadeiramente nós somos antes daquilo que pensamos sobre nós. Quem é realmente a pessoa que pensa que é aquilo? Se você pensa que você é forte, que você é fraco, que você é rico, que você é isso ou é aquilo, quem é que pensa sobre isso? Nossa, Leninha, você está por aqui, seja bem-vinda. Bem-vinda, Leninha, bem-vinda, Dorquinha, bem-vinda a todos vocês. Saudades também, viu? É muito bom ter você por aqui. Quando nós descobrimos isso, quem somos verdadeiramente, antes daquilo que a gente pensa que somos, então quando a gente descobre isso, nós vamos poder estar, de fato, ajudando as outras pessoas. Nós vamos poder ser a pessoa boa que a gente quer ser. Lembra que ontem a gente falava assim, a gente se identifica com a ideia daquilo que a gente quer ser e a gente vai matar e morrer para provar que a gente é aquilo que a gente pensa ser. Então a gente está identificado cada vez mais com o falso eu. Quando nós descobrirmos quem de fato nós somos, antes do que nós pensamos sobre nós, quem é essa pessoa que pensa sobre isso, então a gente vai poder de fato estar ajudando todas as pessoas que nós amamos, as pessoas que vivem conosco e as pessoas que você às vezes nem conhece. Por quê? Porque aqui você vai poder ser de fato a pessoa que você deseja ser. Você vai a gente vai estar podendo colocar os nossos talentos, aquilo que Deus colocou dentro da gente para vir servir o mundo. Por quê? Porque eu não estou me identificando mais com o que eu penso. Conscientemente, a minha inteligência superior está trazendo à tona o que eu sou. E aí eu vou buscar toda a minha sabedoria, vou buscar os meus talentos, vou buscar naquilo que eu sou bom, para que é que eu sirvo, para poder estar servindo a todos, tá? Para a gente aprender a ser esta pessoa pronta para ajudar o mundo, a gente vai conhecer hoje um pouco dessa terceira lei do sucesso de Napoleão Hill. Tá? E sobre análise crítica de quem? Do meu amado mestre Jacob Petri. A autoconfiança, que abrange o poder do autoconhecimento e do autorrespeito. Não dá para falar de autoconfiança sem falar de autoconhecimento. Como é que você vai ter confiança em alguma coisa se você não sabe? Ó, confirmado, né? Se você não sabe quem você é ou se você não respeita aquilo que você é, tá? Então, a autoconfiança significa... O que seria a autoconfiança? Significa que temos que confiar na gente mesmo. Auto é tudo aquilo que diz respeito a mim, é tudo meu. Então eu preciso, para ser uma pessoa que tenha confiança em mim, eu preciso de verdade confiar em mim mesmo. Por quê? Se eu não confiar em mim,
Se a gente não confiar na gente, nós não vamos conseguir criar uma vida relevante de significado. Se a gente passou desde a primeira criando um propósito definido, para a gente definir bem um propósito, para poder você definir a sua... Você vai fazer uma missão grande nessa vida. Para que é que você serve? Você vai fazer aí o teu propósito na tua vida. Se você não confia em você, que tamanho de propósito é esse que você vai fazer, tá? Quando a gente não confia em alguém, aqui eu gostei muito dessa reflexão dele, quando a gente não confia em alguém, vamos se colocar na reta, eu e você. Se você não confia numa pessoa, você gosta dessa pessoa, você quer ver ela perto de você, e as coisas melhores que você puder participar ou colocar para as outras, você vai dar para essa pessoa? Como é que você vai dar alguma coisa para alguém que você não confia? A mesma coisa, se você não confia em você, como é que você vai dar as melhores oportunidades? Como é que você vai dar as melhores chances? Como é que você vai acreditar que as melhores coisas você tem a capacidade de fazer? Então a gente não vamos conseguir criar esse propósito aí de vida usada, porque a gente não tem confiança. Nos afastamos das pessoas que gostamos, que não gostamos, a gente se afasta. Do mesmo jeito que se nós não confiamos na gente, a gente também se afasta das melhores oportunidades para nós. Tá fazendo sentido para vocês? Por que é que a gente não entrega as melhores coisas para quem a gente não confia? Porque você já sabe que ela vai falhar. Então, quando eu não confio em mim, eu também não sou capaz de entregar. Eu sou capaz de dizer assim, olha, essa oportunidade aqui é a cara de fulano. Mas por que não é para você? Ah, não tenho confiança, não tenho capacidade para isso. Mas se você não tem capacidade, e se todos são iguais, porque nós temos a mesma faculdade mental funcionando, temos todas ali em dia, se a pessoa tem e você não tem, então você pode desenvolver, você pode buscar onde é que está. Não acredito nisso não. Você sabia que um dia eu ia saber que vai chegar alguém do Jacob Petri, não sei se é você, exatamente você que está aqui, mas pode ser alguém da equipe. É uma honra ter você aqui conosco. E eu estou sempre aqui dando os méritos a você, porque se não é você na minha vida, eu não tinha me desenvolvido tanto. E é em você que eu vou buscar toda a fonte que eu trago para essas pessoas. Um dia tem 5, um dia tem 10, depois passa 20, depois passa 30. Então sejam todos muito bem-vindos e para mim isso é de verdade. Você está assistindo, eu não acredito nisso não. Você sabia que eu compartilho porque eu acredito que um dia você poderia vir? Eu já via isso, tá? Então eu estou exatamente naquele ponto ali onde você está dizendo o seguinte: se você não tem confiança nas pessoas e você não confia nessas pessoas, você não vai dar as melhores oportunidades para ela. Por quê? Porque você sabe que um dia vai falhar. Se eu também não confio em mim, como é que eu vou dar as melhores oportunidades para mim? Como é que eu vou tirar algo bom? Eu sou capaz de dizer que aquela oportunidade é a cara de uma outra pessoa, mas se a outra pessoa consegue fazer e se eu não consigo ainda, Maria, o mestre está aqui. Que responsabilidade, né? Se eu não consigo ainda entregar daquela quantidade, eu posso ir buscar esses conhecimentos, porque se Deus me deu capacidade, se Deus me deu ali as leis, se Deus me deu aqui a minha mentalidade boa, eu não tenho nenhum problema cerebral, o que é que pode estar acontecendo? Está faltando conhecimento, esse conhecimento eu posso estar indo buscar, tá? E gente, acelera aí o coração agora, porque agora a gente vai ter que buscar as pessoas, tá? Então, se a gente não tem essa confiança na gente, o que é que a gente faz? A gente fica se desculpando. A gente fica se desculpando, dizendo que não somos capazes. Por que a gente não é capaz? Porque eu não conheço o talento que eu tenho. Eu não posso definir o meu propósito, porque eu de verdade, eu sei que o Senhor colocou coisas boas dentro de mim, mas eu não sei como tirar daqui. E cada vez que eu faço isso, eu estou simplesmente fugindo da autorresponsabilidade. Eu estou simplesmente fugindo daquilo que eu poderia estar fazendo, porque a minha realidade sou eu que crio, então eu não tenho ainda um propósito definido. Como eu não tenho um propósito definido, eu fico dando essas desculpas. Aí eu começo a dizer que eu não sei fazer uma coisa, não sei saber por onde começar, e eu posso estar buscando isso, tá? Então a gente começa a usar essas desculpas como as muletas que a gente precisa para não estar assumindo essas responsabilidades. Para a gente descobrir... agora você me pegou, né? Pra gente descobrir, como é que eu posso ser uma pessoa confiante, eu tenho confiança em mim mesmo ou não, como é que eu vou saber a confiança, o tamanho da minha confiança? E aí o nosso amado mestre, ele mesmo diz, é mais fácil você saber o que não é ser uma pessoa confiante. Para mim saber se eu tenho autoconfiança, é só descobrir aqui se eu tenho confiança ou não, observando o que é que a autoconfiança não é.
E aí tem o checklist para a gente ver, né? Se eu sou, se você é, se nós somos pessoas que deixamos de fazer as coisas que temos que fazer por medo de começar, porque a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser aprovado. Você nem faz porque você tem esse medo, você não tem iniciativa própria de meter a cara e estar aí fazendo. Então, se você tem esse medo, o que é que vai acontecer? A gente fica fugindo, tem medo das circunstâncias, tem medo do que pode. Ah, eu nem sei ainda o que seria, né? E ontem a gente trazia aí também, você tem medo sem saber nem se aquilo poderia ser verdade. Você tem medo, você não tem nem condições de ter a certeza se aquilo ia ser bom ou ser ruim. Mas por covardia, por medo, porque você está plantado em algum lugar, porque você não tem apoio de alguns, porque a sua cidade não dá essas condições, você passa a sua oportunidade para outras pessoas. Então, isso já prova que a gente não tem confiança, a gente tem receio. A pessoa não é obrigada a não ter nenhum tipo de medo, mas a gente, com o medo que a gente tem, a gente pode analisar o que é que ele tem de verdadeiro ou não, e aí a gente agir de verdade em cima daquilo que pode ser, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Se a gente não tem essa confiança, o que é que pode estar acontecendo? Eu estou tendo medo de coisas que poderiam nem acontecer e eu estou passando as minhas oportunidades para frente. Então, se você tem, se é uma pessoa segura ou você é uma pessoa insegura? Como é que eu vou saber se eu tenho confiança ou se eu não tenho confiança? Se eu sou uma pessoa que sou de autoconfiança? É só descobrir. Se você tem segurança, é porque você não confia. Se você não confia, você não tem confiança em você mesmo. A confiança tem que partir primeiro de você, tá? Se nós temos ali aquela sensação que somos incapazes de cumprir aquilo que foi colocado na nossa mão, aquilo que a gente foi convocado para fazer, foi convidado para estar fazendo, a oportunidade de emprego, você às vezes está batendo nas portas e aparece uma oportunidade que você se baseia por baixo e você diz que não tem capacidade de fazer aquilo. Então, se a gente deixa de fazer coisas por achar que não temos essa capacidade, a gente também não tem autoconfiança, tá? E aqui pra gente saber se a gente é uma pessoa autoconfiante ou não. Então, se a gente tem aquela sensação de que não é bom, não sou boa o suficiente, vou estar sempre agindo com essa impressão. E aí eu vou deixando de agir de maneira natural. Você não agir de maneira natural também é você não ter confiança. O que é agir de maneira natural? É você ser você de verdade. Quando você é você de verdade, você vai agir. Se está lhe faltando alguma coisa, você busca. Mas você não vai agir ainda preocupado se você está representando alguma coisa. E por que é que a gente deixa de ser quem é a gente de verdade? Porque você quer acreditar sempre no ditado, né, popular, de a primeira impressão é a que fica. Se a primeira impressão é a que fica, você quer basear o resto da sua vida do primeiro encontro. Você quer deixar a primeira impressão. Você nunca vai ser verdadeiro. Mas aí você tem aquela falsa segurança de quando você falhar ou quando a pessoa descobrir que você não é tudo aquilo que foi dito ou tudo aquilo que você representou, aquela primeira impressão vai lhe salvar das coisas. Minha plantinha caiu. Pode deixar a bichinha ali, né? Não aguentou. Ao vivo é assim mesmo, tá? Então a gente precisa estar agindo o tempo todo, impressionando os outros. E aí quando você quer impressionar os outros, você não termina não entregando o seu ouro de verdade. Então eu posso estar me conectando com uma pessoa que mais tarde eu vou descobrir que não era aquilo. Então é a gente agir também ali pela ética da personalidade. Agir por aquilo que está externo. E para você ter se você fez isso foi porque você não confiava em você. Você não tinha essa confiança, tá? Para estar agindo, registrando nos outros a primeira impressão, é porque a gente quer viver ali representando um papel, tá? Se a gente tem problema de ansiedade, a gente tem problema com ansiedade é porque a gente está se preocupando. Se eu estou me preocupando com algo que não aconteceu, é porque eu também quero estar o tempo todo manipulando, eu quero estar o tempo todo no meu controle, eu quero, se eu perder o controle, aí mais ansiedade é que eu tenho. Então a pessoa só é ansiosa porque ela quer ter o controle das coisas externas. E a gente não tem controle sobre o externo. A gente tem um controle sobre aquilo que a gente quer fazer com a gente. A partir da gente, então você pode tudo. Mas a partir de você, tá? Quando você quer controlar as coisas, é porque você está se ocupando antes com os fatos que vão ainda acontecer. E por causa disso, isso significa que a sua confiança no futuro é muito pequena, é muito pouca. Por essa confiança ser pouca é que a gente termina de novo se prejudicando, tá? E o ciúme e a inveja? Esses sentimentos que a gente tem. Por que é que temos ciúmes e temos inveja? Nós temos ciúmes e inveja porque falta confiança na gente. Então a gente sente essa sensação terrível aí que a outra pessoa que eu tô tendo ciúme, ela é melhor do que eu, então ela é um risco para mim.
No fundo, toda pessoa que tem inveja de outra, toda pessoa que tem ciúme da outra, ela está com ciúme e com inveja da capacidade que a outra tem, e ela já está ali se colocando como uma pessoa que não tem essa capacidade, tá? E se somos aquelas pessoas que vivemos lamuriando e reclamando, ou justificando, não conseguiu fazer alguma coisa, você quer colocar a culpa nos outros, você quer justificar. Então é porque você não tem confiança em você mesmo. É uma pessoa que não tem autoconfiança. E tudo isso são os sinais de que precisamos nos atentar para saber o nosso nível de confiança, para podermos nos amar e passarmos a confiar mais em nós mesmos, na força interna que cada um carrega dentro de si. E para isso, vamos aí compartilhar de novo, gente. Eu quase morri de susto quando meu mestre entrou. Ainda bem que ele já foi, né? Tudo bem, seja bem-vindo, viu, Pedro? Você imagina você estar de cara com Jacob Petri, Jesus amado, né? Então, tudo isso a gente está sabendo e vendo hoje que é... Por que é que eu não tenho autoconfiança? Eu não tenho autoconfiança porque eu tenho todos esses defeitozinhos que eu estou ali identificada. E isso vai me tirar o quê? Vai me tirar mais ainda o amor que eu tenho por mim mesmo. Vai minar as forças que eu tenho, tá? Se a gente se descobrirmos que não temos confiança, vamos buscar entender por que é que nós temos esse sentimento. Eu já sei, já descobri, porque agora depois desse checklist, eu já sei que eu não tenho toda essa confiança em mim mesmo, eu já descobri que eu estou com a autoconfiança aí ferrada, então como é que eu vou fazer agora para melhorar? Então a gente vai descobrir como melhorar essa confiança. Por que é que a gente tem esses sentimentos? E também porque é que tem pessoas tão diferentes. Por que é que algumas sentem medo mais do que as outras? Por que é que umas são menos ansiosas? Por que é que umas parecem nem se preocupar tanto com as coisas? Será que a gente também não gostaria de ser? O que é que será que essas pessoas fazem? Aqui na minha série, vocês sabem que ela tem o nome aí, Sucesso. É uma matéria a ser estudada. Então, se a gente quer fazer sucesso, a gente vai ter que descobrir. Por que é que algumas pessoas sentem mais medo, outras sentem menos? Por que é que umas são mais seguras, outras são menos? O que é que está acontecendo? Então, é só a gente pensar no que é que faz a gente sentir essa incapacidade, esse medo, essa ansiedade. Né, Joana? Tá. Mas faz parte. Quem mexe com fogo corre o risco de se queimar, né? E eu ainda marco ele direto, ainda vou lá e chamo, é muito desaforo. Então, pensa no que é que faz a gente se sentir com essa sensação de incapacidade. O que é que me faz ter esse medo, ter essa ansiedade? Então, se a gente entender essa causa, a gente vai entender também que na nossa vida, na minha e na sua, na vida de todo mundo, né? Imaginei o dia que você ia dar de cara com... Imaginei o dia que vou dar de cara com você. Tá longe não, viu? Você fica ligeira. Você tá longe não, logo não tem história, tá? Porque tudo que a gente quer, a gente faz. Então, eu e você, a gente tem essa capacidade e tem que saber, tem que entender que todos nós temos aqui o nosso ponto de referência. Nós temos um ponto em dois, tá? Nós temos os dois pontos, mas a gente sempre vai estar usando sempre mais um. Então, se eu entender a causa de tudo isso, o que é que me faz ter essa ansiedade? Cheiro, Maria, depois eu assisto. Gratidão, meu amor. Vai com Deus, tá? Vai com Deus, viu? Então, você pensa no que vai fazer você se sentir desse jeito e aí você vai vendo que a gente tem. Eu e você, todos nós temos um ponto de referência entre os dois pontos, tá? Aí que ponto é esse? Como é que você se refere à sua vida? Como é que eu me refiro à minha vida? A gente sempre tem o costume de estar dizendo assim, nossa, a minha vida é isso, isso e isso. Então, nossa, a minha vida é isso, isso e isso. Isso é um ponto de referência. Como é que você se refere à sua vida? Esse é o seu ponto de referência da vida, tá? A nossa vida, ela tem dois pontos de referência. Onde está a sua vida? Saiba que se você mudar o ponto de referência, a vida também muda. E quando muda a vida, muda também a autoconfiança. Se você, no ponto que você está se referindo, você se refere que a sua vida não está muito boa, você se refere que a sua vida está uma maravilha, você se refere do jeito que você se referir. Se você mudar aqui o ponto de referência... Por que você está se referindo daquele jeito? Ah, por isso, isso e isso. Tipo, eu não dou conta dessas coisas porque eu não sei disso e disso. Então, eu vou mudar o ponto de referência. Eu vou buscar esses conhecimentos. Então, eu mudo esse ponto de referência, a minha vida muda e a minha autoconfiança também muda, tá? O ponto de referência, ele é o objeto, ele pode ser os dois que a gente tem. O objeto referência e o outro é a autorreferência. Eu tenho os objetos com que eu me identifico e eu sou realmente aquilo que sou. Então, eu tenho a autorreferência e eu tenho o objeto referência, tá? As duas vão se referir ao eu, a nós mesmos. Eu. Então, geralmente eu vou dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Desde pequenininho, a gente já aprende
né? Desde pequeno você começa você não sabe nem como é o seu nome, mas às vezes você está dizendo assim, isso aqui é de fulano, você diz o nome na frente, quando é pequenininho, até depois saber que aquele nome que você se refere, você não precisa dizer ele toda hora, são as outras pessoas que chamam por você, então você acha que você é aquilo que lhe dão, você se identifica como aquilo, quando lhe tiram, ou quando você perde, ou quando lhe rouba, ou quando acontece alguma coisa, uma boneca, um brinquedo, qualquer coisa, você acha que levaram metade de você. Por quê? Porque levaram aquilo com que você se identificava. Então, tanto o objeto referência quanto a autorreferência, as duas vão se referir sempre ao autoconhecimento, que não é o que a gente sabe sobre nós, é além das coisas que a gente sabe sobre nós. E isso é complicado, isso é de bater, isso é de doer, mas um dia eu ainda vou tirar isso aqui fora com muita vontade, né? Então, não é sabermos as nossas características. Se somos empáticos, se somos simpáticos, se somos malvados, se somos bonzinhos. Não, isso é característica que a gente tem. A autoconfiança que a gente precisa desenvolver, essa sim, é a nossa base. Sem ela, não temos, se a gente não tem essa autoconfiança, não teremos os bons resultados que a gente busca na vida. Não apostamos em nós mesmos, né? Glamour Girls, deixa eu ver quem era Glamour Girls. Glamour Girls, deixa eu ver, era a Arenice? Não, a Arenice é o buffet. Eu esqueci agora quem é que tá aqui nesse perfil da Glamour Girls, mas seja muito bem-vinda, viu? Eu esqueci mesmo, de verdade, né? Joana Dark, Maria Viana, tem um abraço de mãe. Ah, tenho, é? Ah, você conheceu o abraço, né? A Joana tá com medo de mim, o Maria Gorete. Fala pra ela, tamanho que é a pessoa, nem assusta, tá? Então, olha, gente, deixa eu focar aqui de novo. A autoconfiança é a nossa base. Sem ela, não teremos bons resultados na nossa vida. Nós não fazemos apostas em nós mesmos. Por que não fazemos nossas apostas? Nós nunca vamos ser vencedores. Porque as outras pessoas, você nunca ouviu as pessoas dizerem assim, nossa, eu acredito em você mais do que você mesmo. Eu tô vendo potencial que você não vê. Tudo isso porque a gente se boicota, a gente se auto-sabota. E a autossabotagem vai ser a nossa parceira pro resto da vida. E aí a gente vai querer culpar, porque é algo que eu tenho que me auto-sabota. Porque você não está sabendo disciplinar-se. Você não está sabendo quem você verdadeiramente é. Qual o valor que você tem, para você não deixar que essa tagarelice, esse barulho, esses pensamentos aí desenfreados, essas qualidades que você pensa que tem, isso não vai mais atrapalhar você, tá? Você acredita, né? Que bom. O objeto referência, quando a gente se identifica com o objeto referência, é o manifesto. E aí eu ouvia falar tanto desse manifesto, mas meu Deus, o que é o manifesto? O manifesto é tudo aquilo que já partiu, já saiu. Então, se eu tenho um pensamento, ainda que eu não fale ele para você, mas ele já aconteceu na minha mente, então ele já se manifestou. Todas as coisas que existem já são manifestas, já estão conosco, tá? Então, o objeto referência é o manifesto. E esse é tudo que nós já manifestamos. O pensamento também é um manifesto. As coisas que temos, que possuímos, podemos ter o nosso ponto de referência no manifesto. Então, o nosso ponto de referência, se ele tiver no manifesto, que é o nosso capital, é o din-din que a gente tem, é o que a gente possui, é a nossa casa, é o nosso carro, é as nossas propriedades, então esse é o meu objeto de referência, tá? É aquilo que eu tenho. Ou é o que eu digo que eu sou. Meu outro objeto manifesto é eu dizer, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou terapeuta, eu sou uma coach, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu estou me identificando com aquilo. Se eu estou me identificando com isso, esse é o meu objeto. Esse objeto é o objeto de referência. Tem e pode ser aquilo que nós pensamos sobre nós. Esse objeto de referência é ruim por quê? Porque se você estiver realmente identificado com ele, se você perder aquilo, você perde o sentido da sua vida. Então, quantos a gente não vê, né, que perdeu a fortuna, não quer mais viver, deixou a profissão ou perdeu o emprego, era tudo o centro do centro, é sempre o centro, né? O centro de segurança da pessoa era aquilo, então quando ele perdeu a vontade de viver, ele esqueceu que ele não é aquilo, que aquilo vai mudar, ou mesmo se for sempre uma coisa muito boa. Então hoje você acha que você é o advogado, amanhã você é o chefe dos advogados, e depois, e o que é que aconteceu com você? Quem é você de verdade? De verdade você é aquilo que é além dessas coisas todas. Isso aí são apenas referências daquilo que você pode fazer, tá? O manifesto é apenas um pensamento que nos identificamos, mesmo que digamos, isso é meu, não é. Tudo que você diga é seu. O marido é meu, o filho é meu, a casa é minha, o carro é meu. Não é. Por algum tempo, eles vão ficar com você para você cuidar. Marido é para você cuidar, mas não vai dar certo, uma hora vai separar. Ou separa porque separa, ou separa porque morre.
A casa não é sua porque você, quando morrer você não vai levar. Nada é nosso. A gente toma conta por algum tempo, tá? Então, temporariamente, a gente toma conta disso. Mas ninguém leva nada. Então, isso não é o que nós somos. Nós somos aquilo que a gente vem e a gente volta, tá? Podemos dizer que somos donos sem ser. A gente pode dizer, olha, eu sou dono disso aqui. E as pessoas dizem, você está mentindo. E amanhã ou depois eu vou lá e compro e é meu. Não, então não estava mentindo, era só uma questão de tempo. Ou você pode dizer, né, que você é dono e você realmente tem, e de repente você perder, você trocar, você deixar de ser. Então, tem uma coisa em nós que não muda nunca. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa saber dessa pessoa, saber desse eu, além desse eu que pensa que é aquilo ou que tem aquilo, tá? O nosso ponto de referência da vida ou na vida pode ser o nosso falso eu ou o verdadeiro eu. Então a gente é quem vai ter esse cuidado. E isso tudo é apenas um conceito. O que é um conceito e o que é uma realidade? Se eu ficar aqui também frisada, desesperada, pensando, né? Agora eu tenho que eliminar esse falso eu agora eu tenho que me livrar dele. Então eu vou criar um outro para poder se livrar dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou fortalecer ele mais ainda, porque ao invés de um, agora são dois. E o que é o verdadeiro eu e o falso eu? É você tomar cuidado com a sua mente e com a sua consciência. Você tem que tomar cuidado com tudo que se identifica com a sua mente não é verdadeiro, é ideia. A mente ela não é eterna. Então a mente ela é para pensar. Se você não tomar conta, se você não colocar os pensamentos que tem que ser, não focar, como a gente viu ontem, não focar nos pensamentos que você realmente tem que ter, ela é quem vai pensar por você. Então ela vai lhe trazer várias vezes que você é aquilo e você vai querer provar que você é aquilo. E quanto mais você prova, quanto mais você procura, mais você se identifica, tá? Então esse conceito que a gente cria, de querer até o ponto, né, de querer eliminar um, só está criando o outro, tá? Se tiver identificado com a mente tagarela aí, né? Se a gente tiver identificado apenas com esses pensamentos, a gente nunca vai de verdade deixar o verdadeiro eu que está na consciência, na sabedoria, na inteligência superior que está dentro da gente, ele nunca vai aparecer. O falso eu é tudo aquilo que a gente pensa a nosso respeito, tudo que a gente pensa que é, tá? O verdadeiro eu, que aí nesse verdadeiro eu me baseio nele, eu vou ter autoconfiança, eu vou ter esse autoconhecimento, porque eu estou conhecendo agora o verdadeiro eu vou me respeitar, tudo vai ser autorrespeito, autoconhecimento, autoconfiança, por quê? Porque é aquele que pensa além daquele que pensa, ele pensa além daquele que é o pensamento, que é a ideia, que é o conceito do que é. A referência de que eu e que você usamos, eu sou isso, eu tenho isso, são conceitos que nos enganam. Por quê? Porque representam uma interpretação equivocada do que realmente nós somos. O que eu penso que sou, eu sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu faço, é um engano. E Albert Einstein já dizia, é uma ilusão, uma grande ilusão de ótica da consciência. A gente vai confundir com aquilo que criamos. Eu não vou ser a pessoa que eu realmente sou, que Deus me fez para ser, porque eu me confundo com aquilo que eu criei na minha mente, aquilo que eu identifiquei. Eu pensei que eu sou, eu acho que eu sou, eu vou agir daquele jeito. Esse sentido ilusório se torna a base para tudo que a gente for interpretar na vida. Aí a gente vai ter a ilusão de que é aquilo que nós não somos, tá? Se essa base, eu estou me baseando nesse falso eu estou pensando que eu sou isso, essa vai ser a minha base, então toda a minha direção. Quem lembra do centro da vida quando a gente fez as leis eficazes do sucesso? Então, para você constituir o centro da vida, para ele não mudar, para você colocar ali, é do teu centro que vai vir o teu poder, é do teu centro que vai vir a tua direção, é do teu centro que vai ter tudo, a tua sabedoria vai vir dali, tudo que você for fazer vai vir dali. Se eu estou com o meu centro identificado no falso eu, ele vai ser a minha base, então vai ser por essa ilusão que eu criei na minha consciência, essa imagem que eu criei, que eu acredito nela, que eu sou aquilo, que a partir daí tudo que eu for fazer é uma ilusão. É uma ilusão por quê? Não é uma ilusão que não está acontecendo, mas que não é verdadeiro, não vai me preencher. O meu espírito sabe, a minha parte que é imortal sabe que aquilo ali não é verdadeiro. Então é por isso que não conseguimos preencher o vazio que sentimos com coisas que a gente tem. Estou sentindo um vazio muito grande, então está me faltando isso. Se eu fizer isso aqui, nossa, se eu mudar de casa vai ser melhor, eu vou ser mais feliz, eu vou ser melhor, eu vou conseguir um carro melhor. Então quando eu tiver isso aqui, vou estar sempre vivendo ali na ansiedade do futuro, né? Quando eu melhorar isso aqui, quando eu fizer isso aqui, eu vou estar melhor. Então os anos vão passando
e eu identificada com esse modelo aí, eu nunca vou ter aquela sensação de prazer que chega e depois ela vai embora. Emily, seja bem-vinda. Essa sensação de prazer, que as coisas externas, que as coisas chegam, ela vai embora. E eu nunca vou me preencher, porque eu penso que essa sensação que chegou e está indo embora, está faltando eu ter mais. Então, se eu tiver um carro melhor, ou se eu trocar o meu carro, essa sensação de prazer vai ser boa. Vai, só que ela não dura. Essa é a maior ilusão, é a gente pensar que vai se tornar mais feliz, mais isso, mais aquilo, quando a gente tiver mais. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu faço para me ser feliz, para eu achar que eu sou aquilo, mais eu me identifico com esse falso eu aí. E mais, a única coisa que vai crescer mais e vai aumentar é exatamente ele. E por ele ficar assim, a gente vai se identificando, vai fortalecendo ainda mais essa ideia que a gente tem. E pouco a pouco a gente vai cada vez mais querendo mais e cada vez mais com um buraco maior ainda. Por quê? Porque está vendo a vida passar e não está sabendo o que é que está faltando. Só está faltando você descobrir quem de verdade é você. Sem aquilo ali, se você não tivesse, eu não estou dizendo que ter as coisas é ruim, não. Foi para isso que a gente veio, para dominar e desfrutar. Mas não foi para você se identificar com aquilo que você é, porque você pensa que é seu. Porque só é seu para você cuidar. Então, se é só para eu cuidar, eu não sou dona daquilo, eu sou apenas a administradora. Faz sentido para vocês? Eu não posso ter a minha vida baseada nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu faço, as coisas que eu desenvolvo, onde eu sirvo com o meu talento. Isso não é o que eu sou. O que eu sou é além disso. Eu vim aqui para cumprir uma missão. E com essa missão, ela cumprida ou não, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou continuar sendo esse espírito, vocês entenderam? Então, essa identificação, de identificar-se com o objeto, ela ainda acontece quando a gente é criança, tá? E é por isso que a criança fica, tudo que pega, isso é meu. Me dá, deixa eu usar também, é meu, é meu, é meu, é meu. E faz birra. E quando chega na fase adulta, quando não tem ou quando deseja e não tem, acha que não é ninguém. Então não passa de um pobre coitado. E quando perde alguma coisa, é capaz até de declarar, ih, já fui alguém na vida, filho. Quando eu tinha isso, quando eu era aquilo, quando eu ensinava ali, quando eu era funcionário de tal lugar, ih, já fui gente na vida. O que é que você ainda é hoje? Então isso vai criando essa sensação de que não somos nada porque perdemos alguma coisa, tá? E isso é uma redução que a gente fez demais da conta, né? O reducionismo, né? Nós nos reduzimos demais, reduzimos a nossa profundidade, reduzimos a nossa importância. Nós confundimos a dimensão do que realmente nós somos, porque nós somos a nossa, e o pessoal gosta de bater no peito e dizer, né? Eu sou imagem e semelhança do Senhor, essa é a minha verdadeira identidade. E eu costumo falar, será, gatinho e gatinha, que você está sabendo o que você está dizendo? Então não envergonhe o Senhor seu Deus, não se diminua tanto, não se reduza tanto. Se você é a imagem e semelhança do Senhor, porque você tem que entender que Deus não é igual a você, a gente é que se iguala a Ele, em semelhança, podendo fazer aquilo que Ele faz. Então, se eu tenho essa dimensão, para que é que eu estou me reduzindo a uma imagem se eu não sou capaz de segurar aquela oportunidade de emprego, mas eu sou capaz de criar alguém que eu penso que eu sou? Então eu estou já aqui ocupando o lugar de Deus, porque eu estou criando a minha realidade. Como obra dele, como filho dele, como imagem e semelhança sua, eu estou fazendo dele aquilo que aquela realidade que eu estou criando. É culpa só minha. É coisa só minha. Então, quando eu me reduzo aqui a minha profundidade, a minha dimensão, que eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu me identifico com essa imagem a partir da minha capacidade mental, eu passo a viver essa vida com essa ideia que eu tenho, com aquilo que eu projetei que sou. Dá para vocês conseguirem captar? E aí a gente prestar atenção no que a gente diz sobre nós, do que a gente pensa sobre nós. O que é que nos falta? Vai e faça. Se um fez, 10 faz, 1000 faz. Onde passou um boi, passou uma boiada. Se você não tiver problemas de verdade, de saúde, ou problemas problemas cerebrais, problemas mentais, que aí você não domina de verdade. Se a gente que não tem nada, de vez em quando não, quase sempre, a mente é quem nos domina, você imagina quem tem. Agora, se eu tenho as minhas faculdades mentais perfeitas, eu tenho que passar a viver de acordo com aquilo que realmente eu sou. É obrigação minha ir conhecer quem é essa pessoa que pensa que é isso. O que é que ela é? Quem é essa que pensa? Porque essa daí não sou eu. Então nós passamos, se a gente não fizer isso, a gente passa a viver
todos esses sentimentos, sentimentos de medo, sentimento de angústia, sentimento de raiva, sentimento de inveja, sentimento de tudo, e principalmente de que não é capaz, inseguro, medroso, ansioso. Por quê? Porque não tem segurança. Então essa sensação de que não somos nada é porque nós estamos separados. Separados do quê? Se eu sou imagem e semelhança do Senhor, se eu sou o seu sopro de vida, e quando eu crio algo que eu me identifique, eu deixo de ser aquele, porque aquele fica separado. Então eu vou ser aquilo que eu criei. Quem está me alimentando? Ah, são as coisas que eu tenho, por isso que eu preciso ter mais. E se eu perder? Pronto, perdi o sentido. Ah, mas eu estudei tanto, eu sou isso. E agora que não tem mais um emprego para mim, não tem um lugar para mim? Então eu deixo de ser aquilo que realmente eu sou para me tornar esse ser sozinho no universo. Porque foi um universo que eu criei. Então, por eu estar só, isso me causa medo, me traz todas essas sensações negativas. É por isso que eu sinto tudo o que eu sinto. Se eu descubro isso aqui, eu vou descobrir de verdade. Por que eu estou sentindo? Eu estou sentindo porque eu estou me identificando com isso. Isso aqui não é de verdade. Isso aqui é um pensamento que eu tenho ou alguém que disse que eu sou isso. Tá? A ansiedade, o medo, a insegurança, todos têm uma base, que é essa sensação de isolamento, é essa sensação de que você está separado, está fragmentado, que acontece desde o momento que a gente se identifica com aquela ilusão, com aquela criação que a gente fez. Então nós criamos isso, nos identificamos com isso, por isso a gente se confunde. Ao invés de ser o que verdadeiramente somos, a gente está aqui achando que é essa ideia, passamos a viver essa ideia, mas essa ideia, ela muda de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que vai acontecendo. Se ela muda, como é que eu vou me alimentar? Quem é que vai me segurar? Então qualquer vento, qualquer onda, que é aqui onde entra a parábola, né? Onde você está construindo a sua casa, a sua rocha, a sua identidade, onde você está construindo a sua identidade, a sua casa. Você é a casa. Então você está construindo na rocha ou na areia? Você está construindo nas opiniões, você está construindo nas coisas que você tem, que qualquer coisa que pode passar, pode levar, pode lhe abalar? Ou você está construindo fundamentada lá dentro, naquilo que ninguém lhe tira, daquilo que ninguém lhe rouba, porque realmente é, tá? Então, o verdadeiro eu é aquilo que somos para além do que dá o nome pra gente, para além do que dá a forma pra gente, para além do que dá aquilo que a gente possui, aquilo que a gente faz. Não somos o que temos, nem o que fazemos. Não somos o nosso nome. Isso é a identificação que a gente faz aqui para o externo, tá? O verdadeiro eu é o sopro da vida, é a vida infinita, é a centelha divina dentro de cada um de nós. Então essa centelha divina, essa luz, essa força, essa vida, ela pulsa o tempo todo. É uma energia viva, que quando acaba o seu tempo, volta. Não acabou-se a vida não se acaba. Acaba o tempo que tinha aqui. A vida não morre, gente. A vida não morre jamais, tá? Então, o medo de ser autêntico, de ser verdadeiro, é porque nós viramos bonecos de opinião dos outros. Nós precisamos dessa opinião dos outros para a gente saber se é aquilo ou não. E aí faz, como eu falava para vocês ontem, vai fazer de tudo para poder ser aprovado, para poder provar que é aquilo ali que você pensa sobre você. Então, o que eu penso sobre mim é uma ideia do que eu gostaria de ser. E aí eu vou fazer de tudo para estar sendo aprovada por você, tá? O medo de fazer é medo de se expor, é medo de não ser aprovado. Então, você não faz as coisas com medo do que os outros vão dizer, com medo se você vai ser aprovado, com medo se isso vai passar, o que é que isso vai causar. Então, esse medo tira da gente a confiança. Tirou da gente a confiança, você não tem isso que você precisa para fazer um grande projeto para a sua vida, para viver um grande propósito. Por quê? Porque se você não confia em você, a gente volta para o começo da live. Se você não confia numa pessoa, você não dá as melhores coisas para ela, tá? Temos que viver o que somos a partir de nós, a partir da vida, a partir do que somos feitos, a partir, né, de sermos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. A partir disso, se a gente faz e a gente sabe que a partir de eu ser imagem e semelhança do meu Senhor, eu não posso ter medo de nada. Por quê? A partir disso, porque Ele está em mim, nada pode me derrubar, nada pode me atrapalhar. Não temos de ter medo, porque nós não estamos separados. Não temos de ter medo da separação. Por quê? Tudo podemos a partir do Deus que habita no eu verdadeiro. Deus não habita na sua ideia. A sua ideia é coisa mental, tá? Então, ser ou viver o teu eu verdadeiro é ter conexão. Aquela conexão que Jesus falava.
Estamos nele e ele em nós. Tá? Nós estamos em Deus o tempo todo e Deus está em nós o tempo todo. Então esse tem que ser o teu ponto de referência. O Deus que emana a partir de você. Esse é o meu centro, esse tem que ser. Se eu tenho Deus dentro de mim e é a partir dele que eu vou agir, que eu vou fazer, então quais são os princípios que não mudam porque é de Deus? Então a partir disso eu também vou ter aí as minhas ideias, vou ter que fazer as minhas coisas a partir desses princípios. De que são constituídos os princípios? Eu acho que depois ainda vou fazer umas lives aí sobre princípios, tá? Esse tem que ser o nosso ponto de referência. A referência do eu verdadeiro nos traz para o mundo da consciência, de quem realmente nós somos. E aí a gente sai do mundo da inconsciência, do mundo da ilusão. O ponto de referência é importante porque se torna esse centro da nossa vida. É do centro da vida que vem o nosso senso de segurança, o nosso senso de sabedoria, o nosso senso de poder. Você tem direção para fazer, para deixar de fazer a partir do teu centro. Se vindo o verdadeiro eu, ótimo. E se vindo o falso eu, você vai continuar mal direcionado. Você vai ter poder para agir a partir desse centro. Você vai ter, além da direção, a sabedoria. Você vai ter tudo a partir do teu centro. Então tem que tomar cuidado do que é que está direcionando a tua vida, tá? Se o centro de referência é o falso eu, não somos pessoas autoconfiantes, porque nos baseamos numa ideia, numa ilusão. E se o ponto de referência for o verdadeiro eu, nos conectamos com a centelha divina, a imagem e semelhança de Deus, que é a vida além do nome e além da forma. Aí a gente vai ter um centro bem constituído, a gente vai poder estar usando a segurança, a direção, o poder, a sabedoria, porque vem do verdadeiro eu, tá? E aí, numa das sínteses, né, nessa síntese do Jacob, né, se ele tivesse aí pegar a síntese dele bem de frente, né, ele trouxe na síntese dele a coisa mais linda. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Se você, eu e você, nós somos como a maioria das pessoas, temos apenas uma leve ideia do potencial adormecido em nós e que simplesmente espera para que a qualquer momento seja despertado. E você nunca terá a força para despertar esse potencial se não desenvolver uma autoconfiança que esteja acima do plano das influências medíocres do ambiente cultural em que você vive. Olha que profundo, né? O fato é que nosso sistema cultural, o ambiente em que nascemos, crescemos e nos desenvolvemos como um todo, foi programado para nos manter presos na gravidade cultural, né? E aí, escapar dessa força gravitacional que foi programada para nos segurar na gravidade cultural requer muita energia e não há entre nós forças humanas tão capazes de nos libertar dessa armadilha quanto a autoconfiança. É por isso que o terceiro passo em direção ao sucesso e à riqueza tem que ser ela. Você tem que ser uma pessoa autoconfiante. E por ignorar como funciona o princípio da criação de uma autoconfiança sólida, robusta, a maioria de nós usa esse princípio de tal modo que ele se transforma em um obstáculo em vez de uma ferramenta de auxílio. Para a gente ter chaves de sucesso, a gente precisa entender que uma pessoa com autoconfiança acredita nela mesma, na sua capacidade e na capacidade das outras pessoas. Ela vive um estado de fé, de expectativa positiva. Por isso ela vive melhor, mais segura, mais feliz e vai atrás dos seus sonhos. E mais cedo ou mais tarde, ela termina realizando todos. Ela tem muito claro o que busca e não duvida do que pode alcançar. Ela ignora a palavra impossível e não se importa com as derrotas temporárias, pois tem consciência de que está caminhando para o sucesso e que os tropeços fazem parte desse caminho. Se um plano fracassar, ela o substitui por outro e aí continua, ela segue adiante. Não é assim que você gostaria de viver? Que ele é provocativo, né? Mas a maioria de nós vive completamente o oposto. Vamos pensar, por exemplo, naquilo que acontece com o vendedor que não possui confiança necessária em si ou no seu produto. Quando ele aborda um cliente, qual o seu potencial? O cliente sentirá a sua falta de confiança. Devido ao impacto que ela terá sobre ele, dificilmente acabará realizando essa compra, essa venda. Ou seja, os pensamentos do próprio vendedor irá sabotar o seu desejo. Agora pense comigo, se um demônio quisesse destruir alguém aos poucos, que arma ele usaria? Tu acha que o demônio, tu acha que o inimigo quisesse te destruir? Ele começa minando a confiança que você tem em você, tá?
provavelmente começaria destruindo a autoestima, a autoconfiança, o autorrespeito dessa pessoa. E a maneira de como fazer isso é plantar pensamentos de incapacidade, incerteza, incoerência e de insegurança na mente dessa pessoa. E veja o que acontece quando tudo isso está indo bem, ou quando você se decide fazer pequenos avanços diários na sua vida. Veja se isso acontece. O que é que acontece? Na maioria das vezes aparecem aqueles pequenos demônios plantando essas sementes negativas na sua mente. Gente, quem nunca, né? E pode parecer que não, mas é dali que nasce a baixa autoestima, a culpa, a ansiedade, a depressão, o medo da intimidade ou do sucesso, disfunções sexuais, imaturidade emocional, suicídios e até os crimes violentos. E tudo isso leva a um resultado muito comum e poderoso, autossabotagem. Quando definir um propósito e criar uma mente mestra, você já avançou longe no caminho da sua realização pessoal. Você já se distanciou das massas. Lá do alto já consegue ver tudo o que você deixou para trás. E é aqui, nesse estágio, que você vai cimentar essas conquistas e firmá-las, eliminando qualquer possibilidade de recaída. Veja se isso não é extraordinário, né? E aí, se a gente for um pouquinho também para saber onde é que a gente está firmando essa nossa confiança ou não, a gente só precisa, né, gente, lembrar. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui pertinho. A gente só precisa lembrar do que foi. Trazendo tudo isso que a gente viu, principalmente essa síntese dele, que é extraordinária. Às vezes eu não quero trazer, gente, mas é tão linda. Como é que eu posso deixar vocês sem isso, né? Se a gente fizer aqui um link, né, com a parábola de Jesus, quando ele estava ali pregando para todos e falou, lá em Mateus, né, que eu peguei só Mateus 7, 24 ao 27, onde ele fala da construção na rocha do homem sábio e do homem tolo. Né? Então, o homem sábio e o homem tolo é quem? O meu falso eu e o meu verdadeiro eu. Se a gente pegar, e eu indico mesmo a vocês, escutem o livro, leiam o livro, tem o livro, As 16 Leis do Sucesso. Vocês podem também ali, quem puder e quiser participar do Clube 5%, a gente tem todos esses materiais. É um clube de desenvolvimento, é uma escola de desenvolvimento. Tá, mas aí eu não quero, eu não posso estar pagando ali mensal. Mas mesmo na página do Jacob, lá no Instagram, ele tem muita coisa, no YouTube também tem. E se não tiver, procura em outro lugar, mas a gente precisa se desenvolver. O problema é só como ele fala. Preste atenção quem é que está lhe ensinando sobre falso eu e verdadeiro eu. Porque senão a gente só vai fortalecer mais uma vez o falso eu para estar se identificando, tá? Porque o que é que o que é que o povo nos ensina? Que a gente precisa ser forte, que a gente precisa ser confiante, que a gente precisa fazer, que a gente precisa ser. E eu não estou dizendo de novo, e ninguém vai dizer que ter, fazer e viver as melhores coisas da vida, isso não é bom, isso é maravilhoso. E a gente veio aqui foi para isso mesmo. E quem não está tendo é porque não está fazendo por onde, mas é para a gente, todo mundo ter. Tem para todo mundo. Você só precisa ser merecedor. Merecedor como? Fazendo acontecer. É você quem cria a sua realidade. Então a gente está vivendo a realidade que a gente tem. Mas até para viver isso a gente precisa saber qual é a nossa realidade de fato, para você deixar de estar se identificando com essa, tá? Então, se a gente linkar aqui com o que Jesus já ensinava, aqui no falso eu e no verdadeiro eu, quando o homem sabe, o homem tolo, o que é que ele diz lá em Mateus? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Se eu não tenho medo do que você pensa sobre mim, se eu não tenho medo de perder as coisas que eu tenho, porque a capacidade de fazer uma vez eu faço 10, se o que eu aprendi, se eu vivo por princípio, se eu não vivo passando a perna, se eu tenho aquilo, é meu, é seguro, até eu administrar bem, se eu não administrar bem eu perdi por causa disso, vou procurar outros bens para estar administrando. Então eu não tenho medo daquilo que as outras pessoas vão dizer e vão me levar. O humor das outras pessoas é que vão me levar. A babada de ovo que eu fizer é que vai me dar resultado ou não, tá? Então, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa que não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. E aqueles outros que se identificam com tudo que é externo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, que caiu, e foi grande a sua queda. Então, quantos a gente não vê dizendo que não é mais ninguém porque perdeu alguma coisa? Que não consegue mais ser feliz porque aquele noivo não quer mais, porque aquele namorado não quer mais, porque aquela relação acabou.
Identificado com o quê, meu Deus? O que é que você é além disso que você pensava que era você? O que é que você é além daquilo que você pensava ter? Então, se a gente realmente, se a gente for buscar construir, buscar essa autoconfiança, se a gente for buscar se autorrespeitar, né? Se a gente for buscar tudo isso, se a gente for se entender conosco mesmo para sermos felizes, a gente volta para o começo dessa live, onde você vai saber o que você está fazendo. Você não vai precisar ter ansiedade, você não vai precisar ter medo, você não vai ter que estar passando as melhores oportunidades para as outras pessoas porque você não confia em você. O seu ponto de referência não vai estar identificado com as coisas que você tem, que você pode perder, com as coisas que você faz na sua profissão e que você também pode deixar de ser. Você não vai ter mais insegurança, você não vai se sentir essa pessoa incapaz. E se o medo bater, não é que você vai com medo mesmo, não. Você vai analisar e vai ver o quanto de verdadeiro tem nele. E o quanto de verdadeiro nele tem para uma pessoa que tem Deus dentro dela. Porque é bonito a gente bater no peito e dizer assim, eu sou imagem e semelhança do Senhor. E por que é que quando chegam as oportunidades, a gente treme na base, a gente fica ali suando, a gente fica desesperado, a gente não quer fazer, porque acha que não vai dar conta? Cadê o Filho de Deus nesse momento? Cadê o Deus dentro dele? Será que você não pode confiar um pouquinho aquela história de você colocar o pé e Deus colocar o chão? Você não pode confiar nele se você sabe que você não faz nada mesmo, você nem vai, porque você já está se sabotando, porque você sabe que não é nem merecedor. Merecedor por quê? Porque você não sabe o que você está buscando. Agora, se você busca se conhecer, se você busca se desenvolver, se você busca melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, se você busca sempre ser aquilo que você quer ser, o que é que eu quero ser, sei lá o que é que você quer ser, vá ver a primeira live. Como é que você vai fazer o seu propósito? Como é que você vai definir um propósito para a sua vida? Qual a missão de vida que você quer ter? Porque você tem que saber que você veio para cumprir alguma coisa. E aí, quando a gente faz isso aqui, a gente para de dar as desculpas que a gente não conhece o talento da gente, que a gente não faz nada porque não sei nem qual é o meu propósito, como é que eu vou fazer? Então não pensa nisso não, que a gente pode estar sendo mais do que aquilo que a gente se identifica achando que é, tá? Esse nosso falso eu é que acaba conosco, tá? É ele que nos tira todo o prestígio que a gente tinha que ter, todo o sucesso que a gente tinha que ter. Por quê? Porque a gente não está se desenvolvendo, a gente não está desenvolvendo o nosso poder pessoal, a gente não está desenvolvendo ali o nosso senso de segurança. A nossa sabedoria está vindo de uma coisa que é apenas uma ideia, é apenas um pensamento. E aí a gente tem bastante também ali sobre nas leis do sucesso, o que é de verdade, por que é que a gente ganha esses 4. A gente ganha esses 4 que Deus dá, tudo que a gente precisa já está dentro da gente, mas dentro do quê? Dentro do eu verdadeiro. Então você tem a autoconsciência, você tem a consciência, você tem a imaginação. Você tem tudo, todas as faculdades mentais Deus já lhe deu. E quando você começa a fazer uso disso e você vai vivendo o seu caráter, o seu princípio, é princípio, o que vem de dentro de você é princípio. O que vem de dentro de você, o que lhe direciona é de verdade, a sua essência, é o que você realmente sabe que é com Deus, a partir de Deus. Então você não vai ser ali tão submetido, você não vai ser tão subjugado, você não vai ser tão amedrontado, porque o que lhe amedronta é exatamente o falso eu com medo de ser derrotado. Então quando aquela ideia não vai passar, ele já sabe que ele pode, é ele quem muda. Então não passou aquela ideia, ele vai fazer de tudo. Ou ele nem faz você começar, porque você não dá conta, então ele bota esse medo em você. Ou então ele vai começar a identificar você, que você só vai ter, você só vai ser, você vai conseguir mais prazer, você vai conseguir mais as coisas se você tiver mais daquilo, tá? Então esse é um problema que a gente tem, um problema sério, né? Que a gente precisa saber o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que estar se cuidando, né? Se cuidando de verdade mesmo, para estar vivendo aí as maravilhas que o Senhor deixou pra gente. E amanhã, né? Se Deus quiser, e eu estiver por aqui, né? Se Ele me permitir, se meu bilhete não tiver vencido, a gente traz a 4ª lei. Como desenvolver o hábito de ter dinheiro. Então, a gente vai estar falando ali da abundância, tá? Falar da abundância, isso também vai pegar algumas pessoas nos paradigmas velhos que tem. Lembrando sempre, falar de sucesso, e principalmente as 16 leis do sucesso, é brigar com o mundo que quer, há mais de 2000 anos, tudo que Cristo disse, tudo que Jesus disse enquanto estava no meio de nós, foi tudo redirecionado para deixar você ainda dentro da caixinha. Então, a gente pegar aquilo que foi dito, do jeito que foi dito, e a gente trazer para quem realmente somos, a essência que somos, você vai ver que está tudo ali nos evangelhos. Só que a gente, o mundo, a sociedade,
né? As diretrizes aí da sociedade criou a gente para cada vez mais escravizar. Ele já veio para tirar a nossa venda, para poder mulher, criança, as minorias serem livres, porque conhecendo a verdade a gente vai ser livre, mas a gente não busca as verdades. A gente busca aquilo que as outras pessoas trazem, e elas trazem, aí trazem do jeito dela, mas para a gente está muito fácil, e está mais fácil ainda, porque elas também vão nos treinar a estar dando desculpas, a estar contando historinhas para a gente mesmo. Eles vão estar, desde que você entra na escola até a hora que você sai da escola. É ruim a escola? Não. Só que o sistema que está lá é para lhe treinar. O sistema que está lá é para treinar você, para treinar o sucesso dos outros, para não sei o quê, para não sei o quê. Não é para você ser livre. Então você desenvolve ali a sua cabeça e do mesmo jeito que a criança que vai pegando a consciência dela, ela vai recebendo tudo porque ela está aberta, ela ainda não forma a sua autoconsciência, ela ainda não sabe identificar o que ela realmente quer, ela não sabe filtrar, não tem filtro para nada. Quando ela chega com 6 anos, ela já começa a usar esse filtro. Então a gente também, quando começa a ler, quando começa a escrever, quando começa a saber e busca conhecimento, então é responsabilidade sua. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, cada vez mais a gente buscar o autoconhecimento. É conhecer a sua essência de verdade. Nós não somos nem só anjos, nós não somos só espirituais, nós não somos só essa matéria que vai desintegrar, e nós não somos só o que a gente pensa e o que a gente sente. É preciso, parece complexo. Então, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai conseguir decifrar, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Por que é que a gente vai se ocupar só com o corpo? Ou por que é que a gente vai viver também só de meditação? Ou por que é que a gente vai viver só de estar pensando? Tu está entendendo? Nós temos uma responsabilidade aqui. E o Senhor, nos planos dele, no melhor que ele tem para nós, porque o melhor é a vontade dele. E se eu quiser, a vontade dele vai ser feita. E se eu não quiser, a vontade dele vai ser feita. A diferença é que vai ser feita de qualquer jeito. Eu posso contribuir com ele ou posso deixar o meu tempo passar aqui de qualquer maneira, tá? Falar de abundância vai também mexer com muita gente que vai dizer que você, por ser abundante, e tantas coisas foram transformadas, né? Mas abundância de verdade. E para trazer abundância de verdade, a gente também vai desenvolver aí, como é que a gente pode desenvolver aí o hábito de ter dinheiro, de como usar bem esse dinheiro, o que é o dinheiro de verdade. Que energia é essa, né? E tomara que o Jacob entre amanhã de novo, porque assim a gente vai ter que estar mais preparado. Agora a gente já sabe como conhece o caminho, né? Segunda-feira ele vai falar alguma coisa, que a gente só tem aula com ele na segunda, né? Você imagina ali 3.000 pessoas e a criatura, ele já me chamou ao vivo, né? E eu tive que ir lá e me rebolar. Meninas e meninos, lindos e maravilhosos, tá? Eu não vi quando você entrou, não vi quando o Júnior entrou. Júnior do céu, quase caio. O Jacob entrou ao vivo, meu amor. Você não faz ideia, né? Sou do Clube 5% e é ótimo, não é, Júnior? O Júnior é um mentorado aí do Jacob. Você acredita que a criatura entrou, meu filho, ao vivo? Jasmita Mita, coisa linda. Eu acho tão lindo dizer isso pra você. Seja bem-vinda, mas eu já tô saindo, tá? Mas eu vou deixar essa live salva, que eu ainda gosto de deixar minhas lives salvas. Um dia eu vou deixar de deixar demais. Vou deixar de pôr porque a gente não vai estar distribuindo e tanta coisa. Mas até aí tem muito conhecimento para quem quiser buscar, tá bom? Beijo no coração de vocês e amanhã lembrando, tá? A gente vai falar de abundância, como desenvolver o hábito de ter dinheiro. E eu conto com vocês. Um beijo para você, viu? Jasmita Mita, coisa rica. Beijo. Júnior, não vi você entrar. Eu queria que você estivesse aí na hora do Jacob. Cheiro. Deixa eu partir.